Olá, amores especiais! Bom dia! E aí, nesse sábado de sol, de chuva? Que delícia estar aqui com vocês! E hoje nós vamos falar aí, ó, live sobre aba! Hoje nós temos uma convidada especial, a Cíntia Peixoto, isso mesmo! Nós vamos falar aí muito sobre essa terapia, sobre esse método. Vamos descobrir tudo sobre aba. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar ela. Ah, ela aqui. Lá, vamos ver se vai dar certo. Aí! Ê! Deu certo! Tudo bem, Muito Priscila? bem! Tudo bom, Cíntia? Tudo bom, graças a Deus. Tudo Ah, bem. e aí, ó, nesse sábado maravilhoso aí de sol, de chuva, estamos De tudo aqui, junto. ó, fazendo essa live maravilhosa com você. A Cíntia eu já conheço, nossa, é melhor a gente abafar o caso, né, Cíntia? Esquece isso, né? Desde que o Iô era pequenininho, Pequenininho. sem diagnóstico ainda, a É gente verdade. conversava, né, sobre ele, Muito. e eu falava assim, Cíntia, o que que esse menino tem, Cíntia? E a Cíntia sempre foi assim uma pessoa muito especial na nossa vida. Cíntia conta umas histórias, gente, que você não tem noção de como essa mulher tem talento, gente. Além de todos os talentos, ela ainda tem esse de contar histórias, que é lindo, Ah, meu Deus. lindo. Ai, Cíntia, muito especial estar aqui com você hoje. E, bom, deixa eu parar de ficar falando, né, e deixar você falar também. Fala aí, Cíntia, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória pra gente. Conta aí, porque a gente quer saber, tá todo mundo aí curioso. Ah, legal. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer imensamente esse convite. A Priscila é uma pessoa que eu tenho assim um carinho enorme. A gente se conhece há muito tempo, trabalhamos muito juntas lá no infantil. E é uma pessoa que eu oro a Deus por essa missão bonita que ela tem, junto com a Ju, com esse grupo de amor especial, de capacitar os pais, de levar informações boas. Isso é fundamental, isso é muito importante. Então, meu desejo, minha oração é que vocês consigam fazer isso cada vez mais. As lives estão ótimos, tenho acompanhado, se não ao Amém. vivo, depois no gravado. Muito bom. Aí, Bom, gente, falando um pouquinho da minha trajetória, eu tenho 15 anos de formação, não vamos fazer contas, né? Não cabe nesse momento, não há né? É. necessidade. Mas eu sou formada em letras, pedagogia, supervisão escolar, psicopedagogia e agora eu estou fazendo pós em análise do comportamento pela Universidade Federal de São Carlos. Já trabalhei como professora em sala de aula, eu tenho uma ligação com a educação muito forte, sempre foi a minha opção desde a infância. Já atuei como coordenadora, diretora, tanto colégio público quanto particular, com formação de professores. E tenho também a clínica, né? Tenho uma clínica com a minha irmã, chama Escalada Terapêutica. Minha irmã é fisioterapeuta. Ela trabalha com o conceito Bobat, excelente profissional, excelente. Trabalha Excelente com mesmo. a Pri Vamos fazer conhece, uma ela live com ela. legal. Ela trabalha com reabilitação desde muito bebezinho, tem uma expertise incrível. E há 5 anos a gente vem atuando com a clínica, né? A minha opção em ir para a educação especial, ela é uma opção muito especial mesmo, porque como professora sempre me intrigou aquele aluno que não aprende, aquele aluno que tem dificuldade, por que que eu não atinjo todo mundo dentro da sala de aula? E aquela criança de inclusão, meu Deus, o que que eu faço? Eu tenho quantidade de alunos para alfabetizar, por exemplo, eu sou alfabetizadora também. E essa criança de inclusão, que às vezes precisando de coisas até pré-alfabetização, isso tudo sempre me inquietou bastante e me levou sempre a estudar. E eu vim parar nessa área procurando todas essas respostas, vamos dizer assim, procurando todos esses caminhos, todas as opções.
e sempre tentando entender como uma criança aprende, como uma criança se desenvolve, como que eu garanto um aprendizado efetivo. Uhum. E as perguntas sempre me levaram muito para esse caminho. E Sim. quando eu encontrei a aba, que é o assunto que a gente vai falar hoje, para mim assim foi um divisor de águas na minha profissão, de verdade, um divisor de águas, porque ela ressignificou tudo aquilo que eu já aprendi sobre educação, tudo aquilo que eu já vi na faculdade, na pós-graduação, e me fez ter uma outra visão. Eu, de fato, ressignifiquei toda a minha prática a partir do momento que eu conheci a aba. Por ser muito completa, por ter tanto conhecimento, na minha opinião, ainda pouco divulgado, ainda pouco conhecido, e essa eu falo que é a Uhum. minha missão de vida, fazer a aba ser mais conhecida, ser mais divulgada, principalmente na educação, onde ela é pouco conhecida, é pouco utilizada, e eu penso que isso precisa ser muito mais pulverizado, né? Sim, sim. E sou mãe de 2 crianças, né? Tenho a Luísa, de Ah, 3 anos, Luísa, linda, amiga do linda. Iô, e tem o Benício, que ainda está sendo fabricado Ah, aqui, tô de está 6 a meses, caminho, tá está a a caminho. caminho. Logo, logo está aí Benício também, né? E Sim, é isso, um pouquinho dessa minha história, dessa minha trajetória. sim. E agora vamos falar então o que que é aba, Cíntia? Bora falar, gosto Vamos lá. demais. Ó, e quem tiver perguntas, pode mandar que a Cíntia vai responder. Eu não vou responder nada, a Cíntia vai responder tudo. Ai, meu Deus, legal. Pode me interromper a qualquer momento, inclusive. Isso. Tá bom? Se E tiver aí, alguma conta aí pergunta. pra gente, Cíntia, o que que é aba? Então vamos lá. O que que é a aba? Antes de tudo, vamos falar desse termo, né? ABA, ABA. O que que significa esse termo? Na verdade, esse termo, ele é em inglês, né? Que significa Applied Behavior Analysis. Em português, foi traduzido para análise do comportamento aplicada. O que que é a aba? A aba, ela vem lá da ciência do comportamento. Então, aqui a gente já tem uma primeira questão aí. A aba é uma ciência. Isso é um grande diferencial já dessa ciência, né? Dessa abordagem. A aba, ela vem da ciência do comportamento, do behaviorismo, lá do Skinner. E ele entendeu que nós podemos modificar os nossos comportamentos. Cíntia, quais comportamentos? Todos. E aqui a gente aprende outra coisa sobre a aba. A aba é abrangente, ou seja, ela tem a ver com todas as áreas. Então, o que significa modificar os comportamentos? Todos nós nos comportamos, o ser humano se comporta. A gente até brinca na aba que se você quer saber se uma coisa é comportamento ou não, você tem que pensar num homem morto. Um homem morto não se comporta. Então, será que isso é comportamento? Pensa, um homem morto faz isso? Ah, um homem morto não faz. Graças a Então, é Deus, né? comportamento. Graças a Deus. Não. Graças a Deus. Né? Então, é comportamento. E se é comportamento, tem a ver com a aba, tem a ver com a possibilidade de ser modificado, tem a ver com a possibilidade de ser analisado, estudado e modificado. Bom, a aba, ela não é uma modinha, ela não chegou agora. Muita gente às vezes até pode achar, lá vem mais um nome para tratamento. Não é. A aba tem aí pelo menos 50 anos de história, né? No Brasil, claro que não tem tudo isso, infelizmente as coisas demoram muito para Uhum. chegar aqui. Mas nos Estados Unidos, onde ela iniciou, nos estudos de Skinner, mais para frente nos estudos de Lowas, a gente tem uma trajetória grande da aba. E ela é toda baseada em estudos, em pesquisas, em evidências científicas. Isso faz com que a aba seja muito séria, seja muito renomada. Isso faz com que o profissional que queira trabalhar com a aba se dedique a ser um cientista, literalmente, um cientista, porque ele vai precisar pesquisar, entender, analisar cada comportamento. Então, a mãe vai vir com uma demanda para você. Ai, Cintia, olha,
eu não sei o que eu faço, ele chora, ele se joga, ele não consegue aprender, ele não olha para as pessoas. E aí você não vai poder dizer, mas eu acho que você podia fazer isso. Eu acho que você devia fazer aquilo. A aba não trabalha com achismos, ela trabalha com dados e consciência. Cada comportamento você precisa analisar, entender o que acontece antes, durante e depois e ter uma intervenção correta para cada um desses pontos. Então faz com que essa pessoa, esse profissional, esse terapeuta, ele tenha que estudar muito e conhecer as ferramentas que a aba tem para poder intervir certinho e ajudar a transformar aquele comportamento. Tá Sim, certo? sim. Outra coisa bem interessante é que o maior objetivo que a gente tem aí com a aba é que a gente possa ajudar às vezes eu vou falar criança, mas podem entender como adulto, Sim, adolescente, tá? Acaba sim. que como eu trabalho com criança, a gente acaba às vezes trazendo muito mais esse termo. Mas o que que ela vem fazer? No caso das crianças que têm atrasos no desenvolvimento, a aba vem para aumentar comportamentos que estão em falta e diminuir comportamentos que estão em excesso. Cíntia, como assim? Então, exemplo, vamos pensar aí na ecolalia, né? Para quem não conhece o termo, ecolalia é quando uma criança, por exemplo, ela assiste um desenho ou ouve uma música e ela fica repetindo aquilo por muito Sim. tempo e O muitas Iô vezes sem fez isso por função. muito tempo, ficava repetindo, repetindo, repetindo. Olha só, Ai, a interessante. exaustão. Ah, É exaustivo. E o que que é esse comportamento? É um comportamento em excesso, né? Ele fala demais em todos os momentos e a gente não fala todos os momentos, né? E a sim. gente precisa diminuir um pouco esse comportamento, além de outras coisas, dar função, ajudar com que ele saiba pedir, enfim, envolve um monte de coisa. E também para a gente ajudar comportamentos que estão em falta. Então vamos pegar um exemplo de um comportamento em falta. Uma criança, por exemplo, que não imita. A imitação é um comportamento importantíssimo para aprendizado. Eu falo que a Sim. imitação é para a vida toda, né? Se você for Uhum. num jantar muito chique, aí o garçom coloca lá 10 talheres para você, você Meu fala, meu Deus. Deus, por onde que eu começo? O que que você vai fazer? Você vai olhar para o lado. O que o colega fizer ali, Você porque vai começou por fazer. aqui, você vai fazer. A imitação, ela é importante. A gente usa a Sim. imitação em tudo. A gente chega num lugar, a gente observa como as pessoas estão, pra gente se comportar ali, mais ou menos. Então, uma criança que não imita, ela perde bastante coisa, né? Ela não consegue aprender muitas coisas, porque a imitação proporciona muitos aprendizados. É Então, o que verdade. que a gente precisa? Instalar este comportamento, iniciar um comportamento. Então, é um comportamento em falta que precisa ser acrescentado, né? Então, isso mais ou menos é o que a aba vai procurar. Diminuir comportamentos em excesso, aumentar comportamentos que estão em falta, tá certo? Ô, Cíntia, Tranquilo até chegou aqui? uma Se tiver perguntas, pergunta. Chegou uma pode falar. pergunta. A aba é só para autista? Ótima pergunta, ótima pergunta. Bom, a aba hoje, ela é muito, muito indicada para autistas. Muitos médicos também já utilizam essa indicação. Porém, a aba, ela não é só para autistas. Ela é para crianças com atrasos no desenvolvimento. Porque se a gente pensar em comportamento, uma criança com atraso no desenvolvimento é uma criança que tem alguns comportamentos não instalados. Ela não tem algumas habilidades que ela vai precisar desenvolver. Então, ela também se beneficia da aba. Então, ela não é só para autistas. Ela acabou ficando muito conhecida para autismos, Uhum. porque de fato a grande questão do autismo são isso, são habilidades que essa criança ou esse paciente não consegue desenvolver sozinho, naturalmente, e aí Sim. é preciso toda uma intervenção que vai ensinar cada comportamento, vai mapear e ensinar cada comportamento. Ela é considerada a aba padrão ouro no tratamento hoje. O que significa isso?
Padrão ouro significa um tratamento com evidências científicas, como eu falei lá no começo, a aba vem da ciência, não é de achismos, não é de modinha, ela vem de muito estudo, e também porque ela tem demonstrado grandes resultados. É atualmente a terapia que tem apresentado maiores resultados no desenvolvimento de crianças ou pacientes, ou adultos, né? Com atrasos no desenvolvimento. Então, ela realmente beneficia muito os autistas, mas ela não é só para autistas. Eu mesmo tenho crianças que têm outro diagnóstico e a gente utiliza a aba e tem tido excelentes resultados também. Sim. Agora vamos passar para a fase 2. Como que a aba é aplicada? Sim. Então, vamos lá. Essa parte da aplicação seria toda essa parte mais prática aí, dessa criança fazer efetivamente um tratamento. E aí é muito importante vocês, principalmente pais, que o objetivo maior aqui é o grupo de pais, saberem isso até para discernirem se o profissional que você está contratando, ele é um profissional qualificado, se a clínica está fazendo um trabalho sério em aba, porque infelizmente hoje a coisa já está bem bagunçadinha nessa área também. Como Verdade. que a aba, né, Priscila? Como que a aba hoje ela é aplicada? Bom, antes de tudo, esse profissional precisa, como eu falei, ter uma capacitação, ter uma excelente capacitação, formação, supervisão. O que seria uma supervisão? Por exemplo, eu sou profissional, mas eu tenho alguém que me supervisiona, alguém acima de mim que também me observa. Isso é muito importante para a gente não ter somente aquele viés. Chegou uma criança para mim com dificuldades de desenvolvimento, atrasos no desenvolvimento, ou já até um diagnóstico de autismo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, conversar com essa família, entender a dinâmica dessa família. A gente chama de anamnese. O que seria anamnese? Fazer um levantamento de todo o histórico da família, dessa criança, da mãe, da questão do parto, da gravidez, dos atrasos que teve no desenvolvimento, com quantos anos andou, com quantos anos falou, com quantos anos sentou. Hoje, quais são as coisas que ela sabe fazer? Muito importante a gente saber as potencialidades também. Ela já faz isso, ela já faz aquilo. E quais são as dificuldades? São essas, essas e essas. Legal. E qual a expectativa da família? Eu sempre tento alinhar a expectativa da família com a minha expectativa. Não adianta o profissional olhar e falar assim, nossa, ele precisa alfabetizar agora, mas a família está preocupada com a comunicação, ele não está se comunicando. Tem que ser alinhado. Então, a gente tem que organizar e alinhar as coisas. A família e a terapia. Conversou, entendeu a demanda, ouviu a família, acolheu. A gente vai para uma parte muito importante da aba. A avaliação. A gente precisa ter uma forma ou várias formas de avaliar essa criança. Essa avaliação precisa ser muito bem planejada e muito bem pensada, porque ela precisa partir de bons instrumentos. Assim como a aba é uma ciência e é estudada, as avaliações também precisam ser avaliações boas e validadas, né? Não adianta a pessoa criar lá e falar isso aqui avalia. Tem que ser uma avaliação bem feita, validada, de preferência, se não for do Brasil, já traduzida para o português. E aí você vai fazer essa avaliação. Essa avaliação vai depender também de cada criança, vai depender da idade. Então, a gente tem hoje várias avaliações. Por exemplo, a gente usa muito Portage, VB-MAP, ABLES, AFOS, Socially Saver. Então, tudo depende. Como que eu sei que avaliação usar, Cíntia? Tudo depende. Depende do quê? Da idade da criança, depende daquilo que eu preciso alcançar, né? Então, eu preciso, depois que eu fiz essa conversa, pensar na avaliação, mas pensar em qual instrumento eu vou avaliar. E por que é tão importante isso? Porque depois essa família precisa, e olhem, pais, devem acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Hoje em dia, não dá mais para você chegar numa clínica, entregar a sua criança, ficar lá na recepção, o tempo que seja, terminou, o terapeuta entrega, mãe, foi ótimo, viu? Obrigada, até semana que vem, até amanhã. Não tem mais isso.
Os pais hoje estão buscando informações, os pais querem saber, os pais querem acompanhar e estão Sim. certíssimos em fazer isso. O que esse profissional tem que estar sempre, então, fazendo? Fazendo esse alinhamento, mostrando para a família, dando informações. Então, por exemplo, toda vez que eu aplico uma avaliação, eu explico para a família qual vai ser a avaliação e depois mostro os resultados. Sim. Utilize uma linguagem adequada, que os pais possam entender. Como diria, né, acho que não sei se é Picasso, se eu não estou errada, que a simplicidade é o máximo da sofisticação. Então, uma linguagem simples, que os pais vão entender, e aí eles vão acompanhar como que é esse desenvolvimento. Até Como a porque, né, aba. Cíntia, os pais que ficam a maior parte do tempo com os filhos, né? Exatamente. Vocês ficam um mínimo de tempo na semana, né? Os pais ficam a semana inteira, né? Eu sempre, Exatamente. sempre tenho isso em mente, né? Exatamente. E por ser comportamento, ele não vai se comportar só comigo, ele vai se comportar em casa. Então eu preciso que haja um alinhamento de conduta desse comportamento por todos que convivem com essa criança. Então, se eu adoto um procedimento na clínica e eu não aviso a família, olha a cabeça dessa criança. Ela vai fazer uma coisa comigo, mas em casa é outra cabeça. Não dá. A gente não alcança excelentes resultados. Então, essa avaliação deve ser compartilhada com a família, esses resultados. Então, você avaliou. Tem lá os dados da avaliação. Uma boa avaliação vai deixar muito claro onde você tem que chegar, os dados que você quer alcançar e os dados que você quer diminuir. Compartilhou com essa família, hora de traçar os objetivos. Quais objetivos, então, eu tenho que colocar para essa criança? E para a aba, e eu acho isso muito bom, cada pedacinho da avaliação não conseguida é um objetivo. E esses objetivos são mensurados desde o mínimo. Então, por exemplo, é muito comum, por exemplo, na criança autismo, ele não olhar. Você chama, ele não olha. Né? Ele tá te ouvindo, ele tá ali perto de você, Sim. você chama, ele não olha. Então, eu preciso que ele aprenda a olhar. E eu vou colocar objetivos mínimos, do tipo, que ele me olhe por meio segundo. Que ele me olhe por 1 segundo. E aí Sim. eu vou fazer um treinamento em cima disso. Consegui 1 segundo? Ótimo, vou lá na minha avaliação e dou um ok. Agora eu quero 2 segundos. Então, são objetivos pequenos, mas possíveis de ser realizados e mensuráveis. E aí a gente diz, olha pai, já tem 1 segundo, vamos para 2, vamos para 3, vamos para 4, 5 segundos. E aí você vai acompanhando e sempre falando isso com o pai. Sim. Esses objetivos, essa avaliação, essa anamnese, os combinados, tudo isso precisa ser organizado num documento. Na nossa clínica a gente chama de P e cada lugar dá um nome, mas o importante é, tudo isso precisa estar num documento que seja ali o currículo dessa criança. Então lá a gente chama de P, que seria Programa de Ensino Individualizado. Para cada criança que eu aplico a aba, eu tenho um PEI. Gente, dá muito trabalho. Mas não tem nada mais eficiente para você acompanhar e saber onde essa criança está e poder dar informações adequadas para essa família. Sim. E aí, nesse PEI, você acompanha. Então, eu quero que ele saiba, olha, uma criança que está aprendendo a falar, não conhece os animais. Então, a gente vai colocar 5 animais. Aprendeu 5 animais? Vamos colocar mais 5 animais, 5 frutas, 5 peças de roupa. E você vai acompanhando certinho por ali. E o importante, o interessante, é que tudo isso também seja tabulado de uma forma que depois possa virar um gráfico, porque aí fica visualmente muito bom. E a gente faz essa forma lá na clínica, os pais gostam bastante, e para uma reunião de devolutiva é excelente. E aí você apresenta, olha pais, vamos dar uma olhada no contato visual que a gente está trabalhando? Olha como que está crescendo, olha como que isso aqui tá demorando mais, vamos intensificar, e ali você vai fazendo essas reuniões e tomando decisões com a família. Cíntia, chegou Então, mais uma pergunta, só para. claro, claro, Porque acho que pode ir me tá. parando aí. Tá. A partir de qual idade você recomenda aba? Ótima pergunta também. A aba, ela pode ser iniciada desde muito pequenininho.
Já se fala, estudos já trazem aí que você já consegue, a partir de um ano e meio, você já consegue diagnosticar o autismo, por exemplo, o autismo, né? Hoje você tem muito mais instrumentos, né? Tem gente que fala assim, será que o autismo está aumentando? E aí essa é uma grande discussão, se o autismo está aumentando ou se os profissionais e também as famílias hoje têm um olhar mais atento, mais refinado Sim, para perceber as dificuldades do autismo e muito mais cedo, né? sim. É o que eu A gente tem, acredito. por exemplo, um instrumento que se chama MChat. E esse instrumento, ele é capaz de detectar sinais do autismo a partir de 18 meses. Inclusive, é aconselhado que os pediatras apliquem. Eu sei que isso não é ainda uma realidade. Tem muitos Uhum, pediatras que nem conhecem esse instrumento. sim. Mas ele é recomendado que seja aplicado e há um projeto de que seja obrigatório a aplicação por todos os pediatras aos 18 meses. Então, é possível você detectar muitas coisas desde bebezinho. Mas, Cintia, aí, pode já entrar com a aba? Pode. Inclusive, tem um braço da aba que se chama modelo Denver. O modelo Uhum, Denver não é a parte da aba, muita gente às vezes acha que é algo. E não é, o Denver nasce da aba e ele pega a aba, as ferramentas e adapta para o público mais infantil, para uma intervenção precoce. Por quê? Porque lá com o bebê é diferente. Você não vai botar ele numa mesinha e tal. Você vai fazer o que a gente chama de uma terapia, de uma estratégia mais naturalística, mais natural. Vai ser brincando, vai ser com chocalho. Você adapta tudo isso para o bebê. Mas a aba pode ser aplicada desde muito pequenininha, considerado isso. Considerado que vai ser no ambiente natural, um ritmo adequado para essa criança, né? Então, uhum. esse seria o mínimo de idade. E o máximo de idade, não há também, né? Você consegue modificar comportamentos de adultos. Claro, quanto mais adulto, quanto mais velho, mais os comportamentos ficam rígidos, né? E tal, mas é possível também, não há um limite para isso. Sim. E outra pergunta que chegou também é como que você vê que está dando resultado? Como que a família consegue ver que está dando resultado? Se a terapia está dando resultado? Olha, uma boa pergunta, porque tem uma coisa que acontece às vezes e as pessoas acham que é bom, mas não é bom. Então, por exemplo, se o terapeuta fala para a mãe assim: olha, mãe, hoje ele fez tudo comigo, viu? Olha, ele falou, ele cantou, ele pulou, ele acertou as perguntas, ele foi ótimo. Aí a mãe fala: nossa, que legal. Aí ela vai fazer em casa. Não Não faz nada. consegue nada. Faz nada. Eu Aí sei você fala: bem. caramba, esse profissional é bom, hein? O que que tá faltando? Às vezes não é que o Ai, profissional é ruim. Ele pode ser bom e, de fato, essa criança pode fazer tudo com ele. Mas tá faltando uma coisa na aba que é muito importante, entra até nas 7 dimensões da aba, que são princípios fundamentais, que se chama generalização. Porque pode acontecer dessa criança realmente responder tudo para uma pessoa só. uhum, Isso acontece, isso é muito comum. Principalmente autistas assim, um pouco mais ritualísticos e tal. Pode acontecer dele responder só para uma pessoa, mas isso não é bom. Esses conhecimentos, eles precisam ser generalizados. E generalizar é um processo também. Tem técnicas para isso, tem ferramentas para isso, para que ele possa fazer em casa. Por isso a importância, pais, porque o grande público aqui é pais, a uhum, importância de você estar junto do terapeuta. Onde sim. você está? O que vocês fizeram hoje? O que eu posso levar para casa? Eu sempre tenho tarefa para casa para os pais, sempre tenho. A gente respeita, tem famílias que são mais participativas, tem famílias que são menos participativas, né? Aí é perfil de cada um, a gente tem que saber lidar com isso, mas aproveita e Sim, faça esse convite aos pais, sejam participativos, sim. sejam ativos, É vejam o que o profissional está fundamental. fazendo, é fundamental, que é o que a Priscila falou, vocês ficam mais tempo com essa É. criança, né? E outra forma de acompanhar é através dos dados. Peça sempre ao seu terapeuta para ver os dados, para ver os gráficos, para saber, porque a aba trabalha com dados. Então, cada ação, cada programa, cada objetivo, eu tenho que ter dados. Se eu não tenho dados, gente, não é aba. Não é aba. A aba é igual a dados. Se eu não posso provar para o pai, eu não posso simplesmente dizer, olha, ele está ficando muito bom, viu? Está aumentando aí em imitação, como a gente deu exemplo.
Não é isso. Eu preciso mostrar no gráfico. E imitação em quê? Porque imitação também é super ampla. A gente está falando de quais imitações? Então, são formas aí, dicas para o pai poder acompanhar. Entendi. Ô, Cíntia, agora que a gente está assim nessa quarentena, o que eu percebi é que muitos pais estão fazendo terapias online. O que você acha disso, assim? Você acha que a aba, os pais conseguem fazer em casa? O que você acha disso? Tá. Existe um braço da aba que se chama orientação parental, que seria os pais serem capazes de aplicar programas em casa. Isso é possível, isso é muito comum, isso acontece, isso é legítimo, desde que você tenha, claro, um profissional que te oriente, que construa o PEI, como eu falei, construa avaliação, construa objetivos e instrua essa família constantemente. É possível? É possível. É possível sim. Agora, há que se considerar algumas coisas. Então, por exemplo, se for online com a família, para com esses pais, ok. Agora, se for online, por exemplo, dependendo de uma tarefa online com a criança autista, aí você vai depender. Por exemplo, eu vi muito nessa quarentena, estou vendo ainda, algumas queixas do tipo assim: ai, gente, o meu filho é autista e ele não está se aproveitando do que a escola está propondo. Às vezes nem só terapeuta, às vezes até do que a escola está propondo. Ele não consegue, ele não está acompanhando. Ou até outras crianças de inclusão. O que a gente tem que considerar é que quando a gente fala de, por exemplo, uma aula online, exige um monte de coisa uma aula online. Uma coisa é você estar com a criança ali na sua frente, trabalhando, olhando e tal. Para que uma criança acompanhe online, o que ela precisa? A gente sempre pensa em pré-requisitos. Então, primeira coisa, para você estar online, você tem que sentar. A gente está aqui sentada, olhando para a tela, certo? Sim, sim. Então, tem que estar sentado. Outra coisa, ficar olhando para a tela. Vamos pegar o exemplo que eu falei de uma criança que não olha. Ela vai lá para a tela. Ela não tem este pré-requisito ainda. Outra coisa, olhar para a tela, receber uma instrução da professora, do terapeuta e cumprir essa instrução. Às vezes com fone de ouvido, aí já tem às vezes uma questão sensorial. Então assim, não pode não ser, pode ser realmente de que nem todas as crianças consigam. E o que eu tenho visto é isso. Depende do quê? Do repertório de cada criança, né? Se é uma criança que senta, que consegue, ela vai dar conta. Se é uma criança que não consegue, ela não vai dar conta. Teria Né? que ter a Teve uma criança mediação que... dos pais ali. E dependendo do comportamento, nem com mediação, porque você não tem Sim, instalado ainda aquele comportamento. O pai vai fazer o sim. quê? Amarrar ele sentado? Botar um pregador? Não, é uma coisa que previamente você tem que trabalhar aos poucos e para que ele chegue no ponto de ser capaz de sentar e se atentar a uma instrução pelo computador e com tempo. Então, por 5 minutos, por 10 minutos, por 15 minutos. É treino. Então, como Sim. eu falei, tudo é comportamento. Então, eu não posso, de repente, dizer, acabou as aulas presenciais, vamos para online e eles que se adaptem rapidamente. Não funciona. Então, depende Não. muito do repertório de cada criança. Mas que é possível a aba, nessa linha de orientação parental, sim, ela é possível. Sim, sim. E aí, ó, próxima é para quem é indicada. Então, como eu falei agora há pouco, ela é indicada para pessoas com atrasos no desenvolvimento. Hoje, o grande público é a questão dos autistas, né? Porque são comportamentos em excesso ou comportamentos a serem aumentados ou diminuídos, né? Excesso ou déficit. Mas ela serve para qualquer pessoa com atraso no desenvolvimento, tá? Os princípios são tão ricos, são tão bem embasados, que eu sou mãe, né, da Luísa. A Luísa é uma criança típica, mas muita coisa eu uso com ela também, né? Em questão de ferramentas, de princípios, de você instalar comportamentos, diminuir outros, como é que eu vou diminuir o choro? Então, esse conhecimento é muito rico. Agora, falando em para quem é indicada, qualquer pessoa com atrasos no desenvolvimento. E aí, como a gente falou, desde muito pequenininhas até adultos. Beleza. Cíntia, que dica que você daria para os pais que estão procurando uma boa terapia para os filhos?
Olha, primeiro lugar, precisa ser uma terapia com evidências científicas. Infelizmente, hoje tem muita moda, muita coisa. O que a gente vê, e aí, Priscila, eu assisti a live de quarta-feira, né, do pai do Nicolas, e ele falou sobre isso, né? A família tá ali no desespero, a família tá ali com questões, às vezes ainda nem digeriu aquele diagnóstico e aparece um mundo de opções, faça isso, toma esse remédio, toma esse chá, passa esse óleo, lá, 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 lá. E o pai naquela ânsia, e principalmente na ânsia de algo rápido, acaba sendo muito enganado, porque a aba, ela não é rápida, Sim. ela é lenta, ela é organizada, ela é estruturada. Vou até aproveitar aqui, Priscila, para fazer um parênteses. A aba, quando os pais vão procurar um bom profissional, eles precisam se atentar também a essa questão da quantidade de horas que seu filho será exposto. Por quê? Ótimo. A aba, ela trabalha com essa questão de ser abrangente, como eu falei lá no comecinho. Então, ela vai trabalhar diversos comportamentos. Ela tem 3 princípios: abrangente, trabalhar diversos comportamentos; precoce, ou seja, quanto mais cedo você puder colocar numa intervenção, mais chances de resultados, principalmente em questões de fala. Quanto mais cedo, melhores os resultados. Então, abrangente, precoce e intensiva. Intensiva diz respeito à quantidade de horas que essa criança está exposta a esses estímulos. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um autista, vamos pegar uma criança pequena, autista, com laudo. Eu tenho ali, provavelmente, porque cada criança é uma criança, provavelmente, se ela nunca fez intervenção, coisas muito importantes para trabalhar. Provavelmente essa criança não senta, não para, não presta atenção, não obedece, né? Ou seja, não segue instruções, não realiza pequenas atividades do dia a dia. Então, eu vou precisar trabalhar um monte de pré-requisito antes de eu ensinar ela, por exemplo, a escovar um dente, antes de eu ensinar a fazer o nome dela. Uhum. E a gente tem o que a gente chama na aba de habilidades cúspides, que seriam as habilidades iniciais. Antes de eu ensinar qualquer coisa, essa criança precisa se acalmar, precisa se organizar, precisa sentar, precisa olhar para quem está dando instrução, precisa ouvir, precisa discernir o que está falando. Trabalhar esses pré-requisitos e depois objetivos maiores requer tempo, e não é pouco tempo. A aba recomenda aí um mínimo de 10, 15 horas semanais, mínimo, assim, para a gente começar a falar de aba, até 40 horas. Sim. Como eu sei quantas horas meu filho precisa? Voltando lá no PEI, só avaliando, vendo o que ele tem de habilidade, o que ele não tem, para o profissional poder decidir. Então, a questão da quantidade de horas, ela é muito importante. Então, aba com 1 hora por semana, com 2 horas por semana, gente, não é aba. A aba, ela precisa ser intensiva, precoce e abrangente. Então, não dá para 1 hora por semana eu ser abrangente. Como que eu vou trabalhar? Só para eu trabalhar, por exemplo, como eu falei, ensinar uma criança a escovar dentes, porque a aba tem ferramentas para isso também, isso já é o quê? 1 hora. Porque você vai ensinar cada comportamento. Então, não dá. Então, é importante que vocês saibam isso. A aba precisa ter muitas horas de intervenção. Seja com o terapeuta, a AT, que seria um acompanhante terapêutico, com a orientação parental dos pais em casa, não importa, ela precisa de uma quantidade alta para que seja efetiva e dê bons resultados. Ótimo, ótimo. Cíntia, quem quiser te encontrar, onde que a gente te encontra? Bom, eu vou deixar aqui os contatos da nossa clínica, pode me encontrar por lá. A nossa clínica se chama Clínica Escalada Terapêutica, tá bom? A gente tem a página no Instagram, a gente tem a página no Facebook e a gente tem um site também. Então, por lá você tem acesso à nossa clínica, a mim, né, as demais profissionais. A gente está com uma equipe bem legal lá, tem fono, tem TO, tem hidroterapia,
tem psicologia, musicoterapia. A gente está com uma equipe bem legal, integração sensorial na terapia ocupacional. E vocês podem nos achar por lá. Só colocar lá ou no Google ou lá na rede social Clínica Escalada Terapêutica. Gente, ó, tem um monte de gente comentando, estão perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, gente. E quem quiser encontrar a Cíntia, Escalada Terapêutica. Cíntia, ai, muito, 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 muito Ai, obrigada. amei. Foi um bate-papo Amei. maravilhoso. A gente precisa fazer mais um, né? Vamos fazer mais um sobre abas, Bora. sobre outro tema, né? Você mora no meu coração. Sempre, Aqui sempre, também. sempre. Um Aqui grande também, Pri. beijo a todos. Um grande beijo, Cíntia. Grande Obrigada. beijo, Benício, Luísa. Tchau, Obrigada gente, mesmo, que acompanha a Priscila. gente. Um Um beijo. Tchau, tchau, beijo. pessoal. Tchau.